Olá, boa tarde a todos. Ontem eu coloquei a respeito da segurança da hidroxicloroquina e fiquei de fazer um vídeo a respeito disso. Basicamente é o seguinte, a gente sabe da segurança da hidroxicloroquina em doenças como a artrite reumatoide, como o lúpus. Realmente é uma droga segura que se comprovou que nesses casos as taxas de complicações são muito baixas. Porém, a gente não pode extrapolar o uso de um remédio para outra doença e achar que ele vai se comportar da mesma forma. Um exemplo clássico surgiu agora, recentemente, com o uso do apixaban. O apixaban, a gente sabia que era uma droga segura para prevenir AVC em paciente que tem FA, mas que no contexto, quando colocou ele num paciente que faz diálise, aumentou os sangramentos, então aumentou a mortalidade. Então, consequentemente, é uma droga segura, mas que em determinadas situações a gente não pode usar. Além do mais, a quantidade de pessoas que fazem uso da hidroxicloroquina é muito baixa hoje em dia. Para você ter uma ideia, existem em torno de 65 mil pessoas no Brasil que são portadoras de lúpus, e nem todos fazem uso da medicação. Então, se você tiver uma taxa de complicação de 0,1% em cima de 65 mil, é uma coisa. Mas hoje estima-se que a gente tenha milhões de infectados, já que a gente não testa. Se a gente for utilizar para todo mundo, 0,1% em cima de 1 milhão já aumenta muito o número absoluto de complicações, né? Então a gente vai passar a ver mais complicações. Pelos estudos que se sabem hoje, principalmente em pacientes internados, com gravidade entre moderada e pacientes mais críticos, a hidroxicloroquina não se mostrou uma medicação tão eficaz. Em todos os estudos observacionais, que não são bons estudos, mas você gera hipótese e lhe dá um norte para o que você tomar conduta. Em praticamente todos os estudos aumentaram complicações naqueles pacientes que fizeram ou hidroxicloroquina puro, ou cloroquina, ou a associação com azitro. Então, tanto é que boa parte dos serviços grandes, né, serviços de referência, como o Hospital Português, que já deu mais de 1.000 altas, né, a pacientes, hospital como o Einstein, como o Sírio, eles estão tirando dos protocolos dos pacientes internos. E aí vem um grande questionamento que é a respeito dos pacientes com sintomas leves no início da doença, né? Se fazer o uso da hidroxicloroquina vai diminuir a chance desse paciente não ter complicações futuras. Isso é extremamente difícil de se provar, tá? Porque primeiro que é uma doença que 95% dos pacientes vão sobreviver, independente do que você faça. Então, qualquer droga que você fizer nessa fase é meio que um tiro no escuro que a maioria vai dar certo invariavelmente, mas não quer dizer que foi pela droga. E também, hoje não tem estudo a respeito disso, então realmente é muito incerto, digamos assim. Não sou contra que se use a medicação nessa fase, tá certo? Contanto que exista um acompanhamento médico constante. A meu ver, o que define a melhor ou a pior, o que define se um paciente vai evoluir bem ou mal é o acompanhamento precoce, tá? Então é importante você identificar quem são os doentes e estar presente sempre para identificar os primeiros sinais de piora. E aí você internar esse paciente. E aí, a partir do momento que você interna no serviço de referência, ele vai ter toda a assistência. A fisioterapia é fundamental, né? A posição de prona nesses pacientes tem melhorado bastante. O uso de corticoide, de anticoagulantes e o principal, a presença de uma equipe multidisciplinar, de enfermeiros, né? Trabalhando juntos. Então, o que define se um paciente vai melhorar ou não, eu acho que é isso, é acompanhamento médico muito, muito, muito perto, você ter o paciente na sua mão. Nós temos serviços no país com uma mortalidade baixíssima, né? Menor que 2%, próximo a 1%, até pacientes com várias comorbidades, né? E vem dando certo, a terapia é realmente intensiva, tá? Infelizmente, infecção por vírus é o nosso calo. Não temos muitos remédios, não evoluímos o bastante para tentar curar, digamos assim, os pacientes. Não existe nenhuma doença viral que teve uma cura. Nós temos a prevenção, que é a vacina, que essa vai demorar para o coronavírus, mas cura mesmo de fato não temos. E aí a melhor forma inicialmente é o isolamento realmente, é você se proteger os mais idosos e testar e identificar aqueles pacientes que são portadores da doença, tá certo?